Trilheiros e trilheiras de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Como é que estão os estudos? A prova da OAB está chegando, pessoal. Lembrem-se que estamos aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para a gente, os nossos contatos, meus contatos estão aqui, ó, professor Luiz Cirino, Twitter, Facebook, curtam, comentam, compartilhem, enfim, estou à disposição de vocês, juntos, rumo à sonhada aprovação. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos falar de responsabilidade da administração pública, da responsabilidade extracontratual da administração pública. E um dispositivo que é fundamental para o estudo dessa matéria é o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Acompanhem na aula esse dispositivo, pessoal. Vamos lá. A responsabilidade do Estado no nosso ordenamento jurídico, ela tem uma característica muito importante, a responsabilidade por ação. Ela é objetiva. E o que isso significa? Significa que não é necessária a demonstração de dolo ou culpa da administração pública para que a ela seja imputado o dever de indenizar. Eu preciso só de 3 dos requisitos para a responsabilização. Preciso apenas da existência de um ato ou de uma omissão lícita ou ilícita, no caso da administração pública, preciso de prejuízo à vítima e preciso que haja um nexo de causalidade entre o ato, a conduta ou a omissão ilícita e entre o prejuízo suportado pela vítima. Verificados esses 3 requisitos, é necessária, é devida a responsabilização do Estado. Tudo bem, pessoal? O que diz o disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa do agente público. Do que se depreende isso? Se depreende que para a responsabilização das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, não é necessária demonstração de culpa ou dolo. Todavia, para que haja responsabilização do agente público causador do dano, é necessária a demonstração de culpa ou dolo. Disso, pessoal, advém uma importante característica da responsabilização. Vamos supor a seguinte hipótese. Vamos supor que determinada pessoa ela é prejudicada, enfim, causado um dano contra ela numa repartição pública e esse dano foi causado por uma pessoa muito bem definida, por um agente público muito bem definido. Pergunto a vocês, é possível que a vítima ela intente a competente ação indenizatória apenas contra o agente público responsável? Não! Lembrem do que eu falei, vocês se lembram do que eu falei na primeira aula do curso, quando a gente falou de princípio da impessoalidade, que eu falei que quando um agente público atua em nome da administração, ele atua como se fosse a administração pública como um todo, ele não atua pessoalmente? Pois bem, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal entende pela impossibilidade de responsabilização pessoal do agente público pela vítima do dano. Mas o disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição é muito claro. Fala que a administração pública deve ser condenada ao pagamento de indenização, buscar o direito de regresso contra o agente público causador do dano. Se esse agente não for identificável, aí claro que não é possível o exercício desse direito de regresso. Mas lembre-se, esse é o entendimento do STF, que não é possível a responsabilização direta. Apenas a administração pública que pode, via ação de regresso, buscar o ressarcimento dos prejuízos causados. Tudo bem, pessoal? Essa é a primeira característica da responsabilidade por ação. Uma outra coisa muito importante é quanto à responsabilidade por omissão da administração pública. É um pouquinho diferente da responsabilidade por ação. Se a responsabilidade por ação ela é objetiva, como eu havia demonstrado para vocês, a responsabilidade por omissão da administração pública ela é subjetiva, ou seja, depende da comprovação da falha da máquina administrativa, da falha da prestação do serviço, o que não acontece na responsabilidade por ação, que como vimos, apenas 3 dos requisitos são necessários para configurar-se o dever de indenizar. E uma última coisa, pessoal, meu tempo está acabando, eu queria falar para vocês, cuidado! No Brasil, se adota a teoria da responsabilidade objetiva, mas se adota a teoria do risco administrativo.
não a teoria do risco integral. E qual que é a diferença? Quais são as diferenças entre essas duas teorias? A teoria do risco administrativo, que é a adotada no Brasil, ela admite excludentes de responsabilidade. Então, se verificada a culpa exclusiva de terceiro, a culpa exclusiva da vítima, em alguns casos, o caso fortuito e a força maior, pessoal, é possível que não reste configurado o dever de indenizar por uma quebra ou por uma mitigação do nexo de causalidade. Na teoria do risco integral, que não é adotada no Brasil, mas é adotada em outros países do mundo, não existem excludentes de responsabilidade aptas a desconstituir o nexo de causalidade. Cuidado! No Brasil, é possível que determinado fato exclua a responsabilidade da administração pública. Pessoal, quaisquer dúvidas que vocês venham a ter, não hesitem de me contatar. Ok, pessoal? Bons estudos, até a próxima aula.